Alô, internauta, mandato democrático e popular do vereador Alemão Duarte. Obrigado por todos que nesse momento já devem estar nos acompanhando. Quero pedir que você compartilhe nossa live de hoje pelo Facebook, pelo Instagram, curta, compartilha com seus amigos, suas amigas. Hoje, um bate-papo com uma pessoa que vive na China, é brasileira, e com certeza esse bate-papo de hoje vai ser importantíssimo para esclarecimento e daquilo que a gente vai discutindo aqui no Brasil, fazendo referência à questão da ciência, aquilo que a Organização Mundial da Saúde vem dizendo para a gente. E eu quero, mais uma vez, dizer para cada um, compartilhe, faça com que as pessoas possam nos acompanhar nesse momento. Então, a nossa convidada de hoje é a Gabriele, mas ela tem 24 anos de idade, é natural de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, conforme vocês estão vendo aí na tela, tem formação de balé clássico, chegou na China a trabalho em outubro de 2019, onde atualmente é professora de balé e também professora de inglês. Então, para nós do Brasil é uma honra receber a Gabriele, uma pessoa que está na China, tem vivido esta situação que a gente vive no Brasil há pouco mais de 2 meses. Ela vive isso desde o final do ano de 2019 e tem toda uma experiência para passar para a gente. E aí, conforme vocês estão vendo na telinha, o mandato continua acreditando na ciência, o mandato continua acreditando na Organização Mundial da Saúde, o mandato tem sempre falado para ficar em casa, e eu aproveito mais uma vez para que você que está nos assistindo possa compartilhar na sua página. Eu peço que você possa curtir, faça essa interação com a gente aqui do Brasil, com essa discussão com a China, e você que está em casa nos assistindo nesse momento, pode mandar também sua pergunta. Dentro deste bate-papo de 1 hora, a gente vai ver se é possível ir fazendo e atendendo todos os pedidos. Então, nesse momento, gostaria de desejar uma boa-vinda a Gabriele da Costa do Nascimento e agradecer muito a Gabriele por ter aceitado o nosso convite. Para nós aqui é boa tarde, eu sei que aí na China é bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, Alemão, obrigada. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer nesse momento para poder conscientizar e informar a maioria das pessoas aí, né? Então, eu fico assim, muito à vontade neste momento para que você possa falar. Acho que tanto eu como meu agrupamento aqui, meu pessoal apoiador, mas o povo do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, porque você é carioca. Então, eu acredito que no Brasil inteiro está querendo ouvir um pouco essa sua experiência, da chegada, não da chegada aí, mas essa experiência do vírus quando chega na China. Como é que se deu tudo isso? Se você puder falar com a gente esse 2020, como foi para você, eu acho que é muito bom tanto para mim como para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Claro. Na verdade, aqui a gente começou a ficar sabendo mais sobre o vírus no final de janeiro, né? Isso já tinha rumores antes, mas não era nada muito concreto. O governo demorou a dar uma divulgada sobre a gravidade, né? Muito pouco se sabia sobre esse vírus, de onde que vinha, como é que
era transmitido, né? Então, a gente demorou a entender o que estava acontecendo. E aí, no finalzinho de janeiro, realmente foi decretada a quarentena. E aí, sim, tudo realmente parou de um dia para o outro, né? Demorou a divulgar, mas quando divulgou, as medidas foram realmente bem drásticas. E as pessoas respeitaram muito aqui, né? Eles temem o governo, né? O sistema do governo é diferente, então eles realmente respeitam muito. E foi bem assustador no início, né? Nunca vivi nada parecido e não esperava viver isso. Acho que ninguém nunca esperou viver algo parecido, né? E assusta muito, tudo que é novo assusta a gente. E alimenta o nosso imaginário, né? A gente fica ali imaginando mil coisas e realmente tudo fechado, todo mundo só podia sair de máscara, né? Um controle absurdo de quem entrava e saía nos locais. Tinha tendas de policiamento na porta de todos os prédios, né? Para fazer esse controle. E aí, controle de temperatura, controle do uso de máscara, álcool em gel. Eles desenvolveram um aplicativo aqui para mapear o número de casos de coronavírus e a localização, né, para saber se ali na sua região ou na região que você frequentou nos últimos dias, você teve contato com alguém que possa ter sido infectado, né? Então, isso vai gerando para você um QR Code verde se você não esteve em nenhuma área de risco, né? E laranja se você esteve numa área considerada de risco, né? Que teve muitos casos de coronavírus. Então, foi assim de bem rígido de final de janeiro até fevereiro, foi assim bem rígido. Teve até se eu não me engano, fevereiro, que só podia sair uma pessoa por apartamento, um dia sim e um dia não. Então, se você mora num apartamento com 5 pessoas, você tinha que escolher uma pessoa para poder sair a cada dia, né? Um dia sim, um dia não, na verdade. E eles faziam controle, né? Você tinha que assinar um papel falando que você estava saindo, a hora que você estava saindo, depois, quando você voltava, novamente. Aí depois começou a ficar um pouco melhor esse controle de saída, mas realmente voltar ao que era antes, a gente sabe que não vai voltar como era antes, né? Muita coisa mudou e foi mais ou menos em abril que o comércio começou a retornar. Não foi tudo, mas uma grande maioria começou a voltar, mas também com medidas diferentes, né? O uso de máscara ainda até hoje, feito, né? Então, muita gente de máscara, o álcool em gel também tem em toda a portaria de todos os estabelecimentos. Eles também pedem ainda que a gente mostre esse QR Code de saúde na entrada de todos os estabelecimentos e também agora não mais todos, né? Agora nesse mês de maio não mais todos os estabelecimentos medem a temperatura, mas principalmente estabelecimentos que têm uma aglomeração maior de pessoas, né? Shoppings, supermercados, escolas, que algumas voltaram, não voltaram todas ainda medem a temperatura e são bem rigorosos com relação a isso. Mas agora, sim, já estamos bem mais tranquilos. A maioria das escolas já retornaram. O uso de máscara já está um pouquinho mais livre, né? Ainda usa, mas ainda já está mais livre, né? E a China não tem, já teve uns dias aí sem nenhum novo contágio, né? Então, as fronteiras continuam fechadas. Ninguém está vindo para a China, só quem está aqui mesmo que está, se sair não volta, eles não estão emitindo novos vistos, né? E não tem previsão para que isso retorne, porque eles realmente querem controlar essa nova onda de contágio, né?
Está nos acompanhando nesse momento Tarcísio Séculi, companheiro que foi metalúrgico, como eu, dirigente sindical, foi secretário de obra numa cidade da região do ABC, São Bernardo do Campo, na gestão do Luiz Marinho, que eu aproveito para mandar um abraço tanto ao Tarcísio como também ao Luiz Marinho, um amigo e companheiro aqui da região do ABC. Gabi, eu tenho acompanhado algumas matérias, algumas questões aí da China e tenho observado a China, além de uma cidade populosa, tudo, mas tem uma coisa que eu acho muito bonita aí na China, que é as pessoas em praça pública dançando. E eu imagino que isso pode ter sido um problema, porque no final de 2019 para início de janeiro, esta coisa para de acontecer e eu tenho observado que há poucos dias parece que estão voltando. Como é que é esse retorno das pessoas que ficaram esse tempo inteiro agora voltando às praças públicas? Você, como estrangeira, como é que está seu direito de ir e vir? Conta um pouco para a gente essa questão aí. Certo. Realmente aqui é muito tradicional essa coisa da dança em praça pública, né? Principalmente com as pessoas mais velhas, mas abrange todos os públicos, né? A gente vê gente de todas as idades, principalmente nos finais de semana, no final de tarde ou de manhã, indo se exercitar. Os chineses são muito ativos, né? Então, eles têm esse costume mesmo que ficou parado por muito tempo, né? Foram 4 meses aí, 4 longos meses sem essas atividades, e agora realmente a gente vê um movimento de novo, né? Ainda tímido, mas já tem, né? E agora já está bem calor aqui, isso também ajuda, né? As pessoas a quererem sair mais. Mas assim, o que a gente vê é todo mundo de máscara, mesmo fazendo atividade, né? Não é muito legal fazer atividade de máscara, mas a gente ainda percebe que uma grande maioria ainda utiliza por medo mesmo, né? E por precaução. O álcool em gel também, você vê que é um novo acessório, né? A máscara e o álcool em gel são novos acessórios, né? Desse momento no mundo. E, assim, com relação a estrangeiros aqui, eles ficaram um pouco receosos, assim. Teve uma época que eu estava sentindo um pouco de que eles olhavam diferente, né? Porque eles estão com medo de uma nova onda de contágio, né? Então, eles ficam preocupados, né? Se eu cheguei agora ou se eu já estou aqui desde do início da pandemia, eles não sabem, né? Então, às vezes tem um ou outro, não são todos assim, que dá uma olhada diferente, que a gente percebe que tem um olhar diferente, mas eles também confiam muito, eles sabem que não estão entrando novas pessoas agora, que o governo está sendo bem rígido, né, com as medidas. Então, eu estou com o meu direito de ir e vir normalmente, realizando as minhas atividades da melhor maneira possível no momento, né? E se você puder também, imagina uma questão assim, aí chega para as notícias para a gente aqui no Brasil, que aí o primeiros casos se deu, de fato, em dezembro, e se você contar de dezembro até agora, dá 6 meses, né? Então, como que, nesses 6 meses, teve algum momento que você sentiu muito medo? Teve, teve, né? Assim, eu entendo que aqui eles têm um controle muito grande, né? Mas assim, ninguém está blindado, né? Todo mundo está suscetível a pegar esse vírus, né? E além disso, a gente não tinha noção da proporção que isso ia tomar e como que as coisas iam se resolver ou não iam se resolver, quais as medidas iam ser tomadas. E, como eu disse, tudo que é novo, né, assusta, a gente não consegue prever, a gente não consegue se planejar, e
e a gente se sente preso, né? Quando as medidas foram extremamente rígidas, eu acho que foi o pior momento, assim, que eu falei, caramba, e se eu quiser voltar para o Brasil, eu não posso voltar, agora eu estou presa aqui, e se as coisas piorarem, como é que eu vou fazer? Então, dá muita ansiedade, né? Você não consegue se planejar, você não consegue saber o dia de amanhã, então é viver um dia de cada vez e confiar que tudo vai ficar bem, né? Mas dá muito medo, sim. Mas uma coisa me deixava mais tranquila que eu sei que as coisas funcionam, né? Eles construíram os hospitais, as pessoas respeitavam, então assim dava para ver que eles estavam fazendo o melhor que eles podiam o tempo todo, né? Então eu fico imaginando como é que é isso aí agora, né? Porque pela minha experiência por aí o sistema de saúde não tem estrutura alguma e nem o governo de fazer, não tem a iniciativa e nem acredita, né, que pode fazer coisas para combater e para dar melhores condições de tratamento para a população. Então, eu fico bem preocupada com o Brasil por causa disso, né? E várias vezes me peguei imaginando, nossa, imagina como é que vai ser lá se chegar lá. E chegou, né? Infelizmente chegou. E aí agora eu tenho acompanhado o quanto está sendo difícil e triste. Eu fico muito abalada daqui de olhar a quantidade de número de mortos e o descaso de muitos governantes aí, né? Nós temos aqui a Silvia Castiglione, que sempre trabalhou com a questão do direito da criança, foi conselho tutelar aqui na cidade de Santo André, e ela fala assim, que é bom ouvir a experiência da Gabriele, nos proporciona esperança. Depois tem o Abílio, que também fala assim, pergunta se você conhece São Paulo e fala assim, boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Abílio. Eu conheço São Paulo, muito pouco de São Paulo. Inclusive, fui recebida por ele já lá em São Paulo. Eu tenho uma amiga que é sobrinha dele e que estudou comigo na Universidade Federal de Viçosa, muito amiga, e eles são muito queridos para mim. E conheço pouquinho de São Paulo, né? Mas conheço sim. Boa tarde aí. E você acabou de fazer um comentário sobre a questão do Brasil, que ultrapassa a China, e na questão do ranking mundial, o Brasil ultrapassa a China em números de casos de coronavírus. Então, hoje é uma das preocupações que nós temos enquanto Brasil. Nós temos o Brasil ultrapassa a China em números de casos, e sabemos que a China foi muito diferente o início de tudo, acho que você falou disso, né? E você ter hoje um governo também diferente, né, da China, né? Então, é dizer que eu, particularmente, enquanto vereador da cidade de Santo André, eu acredito na Organização Mundial da Saúde, eu acredito nas secretarias municipais, estaduais da saúde, que acredito na ciência, portanto, eu sempre vou dizer, fique em casa. Vou sempre pedir, vou aproveitar esse momento para pedir para as pessoas continuar compartilhando, acompanhando, vai ser uma hora aqui muito bacana tudo isso. E aí, não sei se você tem acompanhado essa questão do governo brasileiro, que fala da gripinha, há pouco tempo falou que quem tem poder no Brasil usa os medicamentos que eles dizem que tem que usar e os pobres têm que tomar tubaína. Então, meio que tudo na brincadeira e não leva a sério a situação que nós estamos aqui. Eu tenho dito e vou dizer nessa live, aí eu já passo para você. Nós temos 2 vírus no Brasil. Nós temos o coronavírus e nós temos o Bolsa vírus, que é o presidente da República. Todo o respeito que eu tenho, mas não dá para, no momento que o Brasil já ultrapassa a China como
saiu a matéria nesse momento na tela, e viver o momento de crescimento das pessoas que começa a ter o problema, o aumento de morte no Brasil, e a gente ter essa situação. Então, como é que você tem acompanhado essa questão aqui no Brasil? Tenho acompanhado com muita tristeza, muita revolta, né? Porque não é brincadeira, não. Eu não acho que seja... Isso não é motivo de fazer brincadeira. Para mim, é uma enorme falta de responsabilidade e de respeito com o povo, né? É claro que aqui o governo é diferente, não tem como a gente comparar. Eu entendo que no Brasil, eu já sabia que no Brasil, se chegasse, ia ser muito difícil de controlar, e chegou. Mas, desde o início, o que eu tenho percebido é que, assim, se a gente tivesse, vocês aí no caso, né, é porque eu sou brasileira, desde o início tivesse tido mais consciência, né, eu acho que a gente poderia diminuir, porque a gente já tinha muita informação sobre o vírus do que aqui na China. Aqui na China, no início, não tinha nada de informação sobre como que funcionava, né? E quando chegou aí, já sabia que era um vírus altamente contagioso, né? Que a transmissão se dava muito rápida, né? Então, já tinha um alerta muito grande. E a gente sabe que as condições aí no Brasil são mais difíceis e não é todo mundo que pode ficar em casa, né? Eu sempre falo isso, fiquem em casa e tal, mas a gente sabe que tem muita gente que não tem condição de ficar em casa, né? Mas também tem uma outra grande parte que pode, né? E não fica, e só piora a situação. Eu digo que se as pessoas que realmente podem ficar, né, mesmo se apertando, é tempo de sacrifício para todo mundo. Se essas pessoas já ficassem, já ia ajudar bastante, né? Mas o que acontece, infelizmente, que não dá para entender, é que as pessoas que podem ficar em casa não ficam, né? E aí as outras que não podem acabam ficando em casa e ficando cada vez mais endividados e com problemas, e o contágio só aumenta, assim, porque aí a pessoa que podia ficar em casa e não ficou tem contato com a outra, e fica essa transmissão gigante do vírus, né? Então, eu fico abismada, assim, como que não acredita na ciência, como que não acredita na Organização Mundial da Saúde, né? E fico muito triste de ver tudo que está acontecendo, e realmente um governante desse é contra a vida, né? Porque, para mim, isso que ele tem feito é ir contra a vida, né? É descaso com a vida humana, é não querer cuidar do outro. E eu acho que o papel de presidente é você cuidar do seu país, é você cuidar do seu povo, né? Você honrar os seus compromissos com eles, e eu não tenho visto isso, infelizmente, né? E, além disso tudo, ele é uma pessoa de visibilidade, então ele influencia muitas pessoas, né? Infelizmente, aqueles que não pensam além, né, por si só, acabam seguindo, né? Então fica bem difícil da gente prosseguir, né? Então, aqui no Brasil, Gabriele, no final de dezembro, a Organização Mundial da Saúde deu um primeiro alerta ao Brasil. É importante que o Brasil pudesse avaliar o que está acontecendo na China, também na Europa. Isso, em nenhum momento, foi tido como alerta no Brasil. O Brasil toca carnaval normalmente, então, se tivesse descuidado, acho que nessa linha da prevenção que você falou, poderia não ter carnaval. Mas, dia 28 de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde, com os estudos feitos na Europa, avisou ao Brasil: vocês precisam cuidar da situação do Brasil, porque
a onda vai chegar ao Brasil. Hoje, aqui já tem a primeira morte, quando aconteceu, foi em março, dia 15 de março, ou seja, nós estamos a 66 dias da primeira morte, e hoje temos um número muito grande, como nós já mencionamos aqui. Em algum momento, eu imagino que a China passou por esse momento, que eu acho que nós estamos nesse momento agora. 66 dias, todo mundo assustado, o povo ficando em casa. Hoje já é obrigado a usar máscara. Hoje você tem decreto pedindo já e o pessoal ficar em casa, mas não temos a questão de multa. Mas tem um momento que você citou na sua fala, eu já passo para você, que é este momento do pequeno comércio, do cara que, de fato, ele até quer ficar em casa, mas ele tem seu aluguel para pagar, ele tem que ter uma certa segurança do Estado. E que essa segurança não tem, porque aquilo que você mesmo mencionou sobre o governo. Então, chegou algum momento aí na China de chegar um momento, e aí eu já emendo, você, particularmente, já voltou à sua normalidade? Pois é. Então, agora, essa semana, a gente já conseguiu, ontem, isso, a gente já conseguiu retomar as aulas. A escola passou por uma inspeção, né, para saber se estava tudo certo, se tinham todos os materiais necessários para retornar às aulas, né, porque agora tem que usar máscara, tem que passar álcool em gel, tem que medir a temperatura das crianças quando elas entram e quando elas saem, né? Então, é um novo normal. E agora sim a gente já conseguiu retornar às atividades. Ainda não dá para saber direito como é que vai ser, porque acabei de voltar, né? Como eu disse, ontem foi o nosso primeiro dia, então ainda está tudo muito novo, mas aparentemente voltamos com muita energia e coragem, né? E sobre os pequenos empreendimentos, né? Diferente do que das fake news que falam por aí que a China só enriquece, né? Não, gente, muitos lugares fecharam e não reabriram até hoje, não sei se vai reabrir. Muitas pessoas perderam empregos também, né? Não é diferente daí, né? E não sei direito como é que é essa questão do apoio do governo aqui, né? Mas eu sou estrangeira, então, para mim, a lei não se aplica tão igual os chineses, né? Então, como eu trabalho com contrato, eu fiquei esse tempo todo sem receber, né? Vivendo de economias e de aperto aqui, de aperto ali, e foi bem difícil, mas a gente conversou também, né, com o contratante para ver o que ele podia fazer para ajudar, né? Então, assim, ele ajuda com as coisas do aluguel, do apartamento que eu moro, né? Mas isso, assim, já é também uma coisa prevista no nosso contrato quando vem de estrangeiro. E foi basicamente isso, assim. Não foram todos os comércios que conseguiram retornar, né? Então, é bem complicado mesmo. Bom, em nome da da Laurinha, que está nos acompanhando, e Jerônimo, eu mando um abraço a todas as pessoas que estão nos assistindo, agradecer todas as pessoas e, mais uma vez, pedir para compartilhar e dizer para ficar em casa, usar máscara e ter todos esse cuidado que a própria Gabi está passando para a gente. Mas a Laura fala, como você definiria as dificuldades na estrutura médico-hospitalar? A China estava preparada com aparelhamento hospitalar ou a população teve que preocupar com as dificuldades de leitos, contaminação de médicos, enfermeiros, como aqui no Brasil? Aí eu já falo também, o Jerônimo fala assim, boa tarde, Alemão, boa tarde, Gabriele. Gostaria de saber se a Gabriele tem informação sobre o que repercute o que repercute na China as declarações que o presidente e seus filhos fizeram
responsabilidade da China pela pandemia. Ou seja, o presidente da República e o filho que é senador lá pelo Rio de Janeiro, enfim, dizem que toda essa coisa que está aqui é coisa da China. Eu estou perguntando se, o Jerônimo está perguntando se de fato essa coisa repercutiu aí na China. Então vamos lá, por partes, deixa eu A Laurinha só organizar. está perguntando essa Sobre coisa os do médico hospitalar aí como é que foi isso? Como que a população se preocupou com essas dificuldades de leitos? Pois é, eu, graças a Deus, não tive nenhum sintoma, não precisei de nada relacionado ao sistema de saúde e não conheço muito bem ainda o sistema de saúde aqui, mas aparentemente a gente não viu preocupação do povo com relação a isso, né? Parece que eles já tinham sim uma estrutura e a província onde tudo começou e aonde foi pior, né, o número de contágio, eles conseguiram erguer um lugar com vários leitos em poucos dias, né? E que inclusive já fechou, graças a Deus, não precisa mais, não tem mais esse lugar onde fizeram esses leitos, né? Então, aparentemente, a China estava com estrutura, né, para passar por isso, né? Claro que foi um susto, não sei dizer de qualidade, de número de respiradores e essas coisas, mas eu acredito que eles tinham um número considerável, né? E eu acho que foi isso, assim. E a outra pergunta sobre as declarações, né, do presidente e as repercussões aqui na China. O que acontece? Aqui na China, as informações demoram um pouco para chegar por causa do governo, né? As informações são meio picotadas, porque é um país comunista, então a gente não tem acesso à rede social, a essas coisas assim. Mas eles têm os jornais deles aqui, né? E eu não entendo, porque infelizmente é só em chinês, não tem traduzido para inglês ou português. Mas o que a gente observa, assim, e conversando com algumas pessoas, dá para a gente ver que realmente já chegou esse tipo de informação aqui para eles, né? E eles ficam sem entender por que o Brasil não consegue acreditar que não é só uma gripezinha e não consegue acreditar que é grave, né? Então, quando o meu patrão aqui perguntou, falou, nossa, como é que tá lá? E eu falei, nossa, mas é muito grave, né? Por que eles não estão tomando maiores providências, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa já chegou por aqui, né? Não sei dizer mais, assim, sobre as declarações especificamente, né? Porque, como eu disse, eu não sei como é que essas informações vão chegando aqui. Então, mas realmente eles ficam abismados com o descaso, com a gravidade do problema, né? Então é complicado. E sobre eles serem culpados, né? Isso não é só o Brasil que está fazendo. Eu acho que os Estados Unidos. Acho que as coisas dos Estados Unidos chegam mais aqui, né? E é uma briga também política entre eles aí, né? E o Brasil vai seguindo o pessoal dos Estados Unidos, né? Vai copiando o discurso. Então, é complicado. É complicado. Ok. Nós temos várias pessoas nos acompanhando, então, mais uma vez, compartilha aí a nossa live, agradecendo aí todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Compartilhe, seja sempre uma pessoa boa próxima, ajude as pessoas. Você que tem condições de ir ao mercado, ajude as pessoas que não podem, seja do seu bairro, do apartamento onde você mora, e agradecer aí muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu tenho observado aqui, vou falar rapidamente, o Nelson Banhara, Rizomar Duarte, a Magna Giana, a Eleni, o Williams, lá da Volkswagen, Oswaldo Marcon,
Cláudio Adriano Fidelis, Sérgio Marcon, Adrianinha, que é assessora do Vicentinho, Consuela, Natália Simeão, Diomar Duarte, a Brenda Duarte, minha filha, Antônio Ribeiro, Anita Grego, Eleni, Rodrigo Oliveira, Menésia, lá do Nordeste, José Francisco, Alencar Marcon, José Francisco Lopes, a Lídia Francelino, Alcidea Miguel, Hilda Ferreira, Daci Vieira, Ieta Fiuza, Maxio Lula Pinho, Nieta Fiuza, Adrianina Alves e Sandra Moreira Lima. Então, em nome de todas essas pessoas, eu também mando um abraço a todos os comerciantes da cidade, os moradores, a todos os profissionais da saúde. Nós estamos no mês de maio, que comemora o Dia dos Profissionais da Saúde. Ontem foi o dia dos técnicos em profissionais também da área da saúde. Parabenizar esses guerreiros. Eu sou autor da lei do Dia do Profissional de Saúde, sou admirador e mando um abraço a todas as pessoas que estão nos assistindo. Gabriel, só para você ver um pouco do que está acontecendo aqui no Brasil. O Brasil, hoje, 21, né, de maio, estamos com 66 dias da primeira morte no Brasil. O Brasil se encontra hoje com 296.113 pessoas confirmado com o problema do coronavírus. Você tem, neste número, aproximadamente 95% recuperado, e nós temos 19.156. Vou até melhorar essa coisa do nós temos. É um registro de óbito, né? Porque é com muita tristeza que a gente fala esse número aqui. O Estado de São Paulo, para não falar de todos os estados, o Estado de São Paulo tem mais de 69 mil pessoas confirmadas, e 38%, né? Mais de 5 mil pessoas, que é o registro, né, que tem aqui no Estado de São Paulo. E aí, com um problema, que aí são todos os cuidados que nós estamos tendo neste momento. O Estado de São Paulo tem mais de 73,9% de ocupação dos leitos, a Grande São Paulo passa de 92%, e a cidade de São Paulo com 91%. Bom, por que eu estou falando de São Paulo? Porque São Paulo é onde tem o maior número em população, o maior número de pessoas, dos mais de 200 milhões brasileiros que nós temos aqui, que é o novo medo. O Brasil, quando tiver com 6 meses, nós vamos viver um problema que acho que vocês estão vivendo hoje. Então, esse novo surto na China, como é que é esse novo surto? Como é que está isso com o povo? Já que passou todo esse problema, você que mesmo já falou aqui do tempo que você ficou sem trabalhar, o tempo que você ficou em casa, né? E agora o retorno ao trabalho. Como é que é esse novo surto aí na China com esse problema aí colocado? Pois é, enquanto a gente não tiver realmente uma vacina, né, a gente não vai estar livre completamente, e nem depois, né? Só quem já tomou a vacina, a gente sabe que nem sempre são todas as pessoas que conseguem tomar vacinas, né? Então, eu acho que essa situação do coronavírus ainda vai ser bem longa, né? Claro que numa proporção, se Deus quiser, menor, né? A gente vai conseguir passar por isso, tem que ter paciência e responsabilidade, né? Agora, e calma, e realmente respeitar quem está estudando sobre o vírus, né? Então, realmente houve essa nova onda de contágio aqui na China. Aparentemente não é nada de mutação de vírus, né? É realmente o mesmo vírus, a mesma coisa, que ainda está por aí e a gente não está blindado quanto a isso, né? Então, as atividades vão voltando, então o número de pessoas circulando aumentam, né? Então, o risco também aumenta, né? Então, é um risco que a gente ainda vai continuar correndo por um bom tempo,
né? Especificamente foi mais perto do lugar onde a China faz fronteira com a Rússia, né? Então você vê que tem uma maior facilidade de viagem, né, entre um lugar e outro. Então, realmente, assim, isso pode acontecer e a gente não está blindado sobre esse risco. Então, eu acho que a gente ainda vai ter alguns anos aí de prevenção, de cuidado, né? Porque, como eu falei, mesmo que saia a vacina, se Deus quiser, o quanto antes, né? E que seja distribuída por o maior número de pessoas possível, eu espero, né? Não é todo mundo que toma, não é todo mundo que tem acesso. Então, da mesma forma que sarampo, gripe H1N1, né, todas essas doenças ainda tem casos, né? O coronavírus também ainda terá casos, mas é claro que numa proporção muito menor, né? Então, é isso. Mas a gente pode ir diminuindo, né? Nós temos aqui nos acompanhando o Tiago Nogueira, que foi secretário também aqui na cidade de Santo André, agradecendo aí pelo bom debate. Eu que agradeço, Tiago Nogueira, aí pela sua participação aqui junto nesse momento, com o vereador Alemão Duarte e a Gabriele, tão distante, um bate-papo maravilhoso que a gente está tendo aqui. A gente já falou aqui do medo, a gente já falou aqui de como foi o início na China, as preocupações que nós estamos tendo aqui no Brasil em virtude do número. O Brasil toca em menos de 30 dias, tira o primeiro-ministro da Saúde e acaba colocando o outro pelo presidente, e não demora 15 dias, tira de novo, e agora tem um outro que até agora não deu nenhum pronunciamento. Isso é uma preocupação aí de todos nós. Eu imagino, você já mencionou que às vezes demora chegar essas informações aí na China, então por isso que eu já estou te passando, até que você possa estar falando disso enquanto formação das coisas que está aqui no Brasil. Agora, eu queria que você falasse, tem muitas pessoas nos acompanhando aqui, eu aproveito para, em nome da família Duarte, falar e agradecer toda a minha família que está acompanhando, porque para não ficar falando de um por um, em nome do mandato democrático popular do vereador Alemão Duarte, quero mandar um abraço a todos os vereadores e vereadoras do estado de São Paulo e também aqui da região do ABC, dizer, e aproveito também para mandar um grande abraço à minha bancada de vereadores aqui, nós somos eu, mais a vereadora Beth, mais 3 vereadores, e aí dizer, Gabriele, aqui, eu imagino um momento, mas como é que foi essa questão? Nós temos um momento agora das pessoas pedindo para abrir o comércio. E é um momento muito difícil, porque no mesmo tempo que o pessoal pede para abrir as micro e pequenas empresas, o comércio, aí você tem as grandes empresas voltando ao trabalho. Nós temos aqui a General Motors, que voltou a trabalhar essa semana, nós temos a Mercedes-Benz, que voltou essa semana, nós temos a Scania também, que voltou, nós temos a Volkswagen, que volta logo assim que terminar este feriado. É claro que volta dentro de uma outra normalidade, dentro de uma outra situação, mas ainda é uma preocupação muito grande, porque aqui o governo não ajuda a quem está lá na ponta, né? Que é aquele microempreendedor, aquele cara do mercado, aquele cara do barzinho de esquina, quem gera a economia. Então, como que eu sei que aí também é diferente, mas a gente está aqui para aprender um pouco mais com você e ouvir como é que é isso aí na província onde você mora. Então, eu estava falando das informações que demoram a chegar, eu estou acompanhando. Para mim não demora, né? Porque eu tenho acesso às redes sociais, né? Demora mais para quem é chinês raiz, né? Quem é nativo, que não tem acesso às redes sociais. Eu tenho acompanhado esse troca-troca de ministro da Saúde, né? E ninguém compactua com as ideias do presidente, né? Por isso que todo mundo sai. É complicado.
E com relação à abertura das empresas aí no Brasil, né, é um momento muito difícil mesmo. E são 2 meses aí, né, de quarentena, mais ou menos. Nós É isso? estamos hoje com 67 dias de quarentena. Eu, sinceramente, acho que é cedo, um pouco cedo para abrir, né, comparando com aqui, né? Vamos dizer, a gente parou mesmo, né? No final de janeiro, fevereiro, março, foi no finalzinho de março, abril, que as coisas começaram a abrir com muitas restrições, né? E, então, eu entendo as pessoas que precisam abrir o comércio e querem abrir porque tá quebrando, né? Tá difícil de manter e tá difícil de ficar em casa. Eu entendo, é muito difícil mesmo. A gente fica sem saber o que fazer, né? E fica muito angustiado, mas muito difícil essa volta, porque o risco é muito grande, então acho que tem que estar muito ciente da responsabilidade, principalmente quem é o cabeça da empresa, né, da responsabilidade que ele tem sobre os funcionários e sobre a vida dos funcionários e das pessoas que convivem com os funcionários, porque eles não têm como isolar os funcionários, né? Então, o funcionário vai para a empresa e vai para casa e leva para dentro de casa, né? Todo, todo risco, né? Então, eu acho que é bem complicado. Se está voltando, então, eu espero que tenha um controle absurdo, como eu estou dizendo, né? De tentar que as pessoas não tenham contato com a família, só com o trabalho, porque que eles meçam a temperatura, meçam, opa, ao português, que eles consigam medir a temperatura de todos os funcionários todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia, que é o que eles estão fazendo aqui em grandes empresas, em escolas, né? Tem um controle bizarro, né? Para conseguir abrir, precisa ter um controle bem rígido. Lugares com ar-condicionados não estão podendo funcionar. Tem que ter janela, tem que ter ventilação. Né? Então, eu acho que é uma série de procedimentos que devem ser feitos e levados em consideração antes de reabrir uma empresa, um comércio. Né? Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta e tem que ser pensado. Né? Aqui eles são muito calculistas e muito certinhos com relação a isso. Então, realmente, as coisas só começaram a reabrir depois que passaram por inspeção, depois que estavam com tudo dentro do esperado de segurança. Né? Então, eu acho que isso é muito importante e que, às vezes, nós brasileiros somos mais liberais, né? A gente deixa mais passar e não é o momento de deixar passar, infelizmente, né? Porque eu acho que se a gente também for irresponsável agora, deixar frouxo, só vai prolongar o sofrimento, só vai aumentar o número de lugares que vão fechar, porque as pessoas não vão conseguir, né? Então, eu acho que quanto mais a gente for rígido agora, menos tempo a gente vai ficar parado, né? Então, eu acho que é um momento de a gente ainda prestar bastante atenção, né? Já tem 2 meses, então realmente já é o momento, começa a querer abrir as coisas, mas é isso que eu estou falando. Querer é diferente de poder e tem que ter muita clareza e muita segurança para poder reabrir. Então tem que dar um jeito de ter uma fiscalização desses lugares que estão sendo reabertos, né? Então, parece que nós estamos há 10 minutos, né, participando, e eu imagino quem está em casa nos acompanhando, mas a gente que está batendo esse papo passa as coisas assim muito rápido, né? Eu sei, até peço perdão para as pessoas que estão nos acompanhando, porque a gente não consegue falar o nome de todos, mas agradecer. E quem eu não falar, as pessoas se sintam como se eu tivesse falado, porque às vezes eu não consigo acompanhar o nome de todo mundo, mas agradecer o José Sampaio, Nicodemo,
Danilo, bom, está nos Silvia Costa, que é da área da Clío Lopes, Jonathan, que eu aproveito para mandar um abraço à esposa dela, uma filha Giovana, o Valentim Assunção, comerciante aqui da Vila Assunção, um grande abraço, Valentim, o Marquinho, que é assessor de vereador aqui da Câmara, do Willis Bezerra, o Luiz Roberto e o Gustavo Matheus. Então, nós estamos indo para os nossos encaminhamentos e indo para o nosso finalmente aqui. Eu quero agradecer a todas as pessoas e todos que estão nos acompanhando e dizer, compartilhe, continue nos acompanhando, fique em casa, use máscara, ajude o seu amigo, ajude o seu vizinho, ajude as pessoas acima de 60 anos, que às vezes tem dificuldade de ir até o mercado. Então, é esse agradecimento que a gente tem que fazer. Gabi, o pessoal escrever aqui, Gabi, eu estou tendo a liberdade já de chamar de Gabi, né? Então, Gabriela, claro. mandou aqui, Gabi, quem são as pessoas que estão aqui no Brasil que você quer mandar um recado? E qual seria esse recado? Desculpa, que ficou meio instável para mim aqui a conexão. Mas eu queria mandar, sim, um beijo para minha família, né, para todos os meus amigos aí do Brasil. Não gosto muito dessa coisa de falar nome, porque senão a gente esquece de alguém, né, mas as pessoas que são próximas de mim sabem o quanto eu estou aqui com o coração apertado de saudade e querendo que tudo se resolva logo aí, que as pessoas realmente possam se conscientizar, né, e se sintam acolhidas, né, e sintam esperança que, apesar de ser um momento muito difícil, muito novo e que deixa a gente muito sem saber o dia de amanhã, literalmente, né, é tempo de viver um dia de cada vez e tentar manter a calma, e confiar, né, que as coisas vão melhorar, né, e se proteger acima de tudo, gente, se proteja, né, cuide do seu amigo, cuide da sua família, cuide das pessoas que estão lutando por você, né, e que se você cair, né, vão estar lá para te salvar, né, que são os profissionais da saúde aí. E eu acho que agora a maior demonstração de amor, de carinho que a gente pode fazer por essas pessoas é respeitando as orientações da Organização Mundial da Saúde, né, e se proteger, né, realmente, e confiar, né, nas pessoas que estudaram anos e anos para falar o que elas têm falado, né, e é isso, assim, eu queria agradecer o Abílio aí, que fez a nossa ponte de contato, né, ele que me colocou em contato com vocês, né, então, um beijo, tio Abílio, você mora no meu coração. Muita saudade de tudo por aí. Ok, nós estamos chegando ao nosso final da nosso bate-papo. Fico muito feliz e muito agradecido, mas eu queria ainda ver se nesses 3, 4 minutinhos, ou um pouquinho menos, eu queria falar de 3 coisas aqui e ver se isso tem alguma relação aí com a China. Aqui nós temos as questões assintomáticas, e dentro dessa questão você tem aqui tem uma questão que é os sintomas menos comum, que é chamado, que é o sintoma menos comum, que a pessoa pode ter um mal-estar, possa ter uma pequena febre, às vezes toma um remédio, fica em casa. Você tem os sintomas mais comuns e você tem os sintomas graves, que é o que chega a essa questão de precisar de estar no hospital, internação, intubação, precisar de respirador. E a gente tem muitas dificuldades ainda com testes aqui, a gente tem muita dificuldade com a vacina. O Brasil tem 209 milhões e só 46 milhões que tomou essa vacina, mais ligado aí à criança, pessoas acima de 60 anos, e os profissionais da saúde ou quem está na frente disso. Então, eu imagino
que neste período difícil de 6 meses de vocês aí, em algum momento, como que as pessoas poderiam ver a Gabriele dentro de casa, depois a Gabriele fora, e como é que você saberia disso? Teria alguma coisa que te avisasse? Como é que era isso na China? Hoje, se alguém me manda uma mensagem no meu WhatsApp dizendo, eu não amanheci legal hoje, tudo, eu rapidamente falo, procura um pronto de saúde, procura uma UPA de pronto atendimento, procura o médico, seja privado, SUS. Aqui nós temos que parabenizar o SUS, porque se não fosse com todos os problemas, mas o SUS é que segurou o Rojão. Como é que foi isso na sua... Estou especificando você mesmo. Como é que foi isso na sua vida aí? O que você falou do medo, o que te orientava 45 dias como, ou mais, tempo em casa, você que voltou ao trabalho só ontem, quem te orientava isso? Já a dificuldade de você ler a questão que, eventualmente, as notícias da própria China. As notícias do coronavírus, assim, os nossos patrões, né, sempre estavam em contato com a gente, eles falam inglês, e nos alertando. Eu também tenho uma agente, né, ela é brasileira, ela que conseguiu todo o trabalho para mim aqui, sempre está me assessorando aqui com as questões burocráticas, né? Então, ela estava sempre em contato e ainda está comigo para poder ir atualizando, né? E a orientação sempre foi, desde o início, se tiver algum sintoma, né, e dar uma persistida, não hesite em pedir ajuda e em chamar alguém para ir, porque como aqui eu não falo a língua, né, então toda vez que precisa ir em algum hospital, alguma coisa assim, eu preciso de alguém chinês para ir comigo, né? Então, a recomendação sempre foi, desde o início, se tiver alguma coisa, por favor, fale, que a gente vai com você, a gente vai te ajudar, né? Então, eu estive bem assessorada, graças a Deus, aí nesse período, né? E graças a Deus também não precisei, não tive nada. Então, eu estava com uma rede de apoio, né? E aqui não tem SUS, né? Realmente a gente tem que agradecer muito ao sistema de saúde, né? Que mesmo com todos os problemas, né? Agora é o que está ajudando muita gente, né? A gente sabe que tem muita coisa para melhorar, mas se não fosse ele, imagina, né? Então aqui não é público, né? Então, mas também o valor não é nada absurdo, né? Dependendo, né? Do que a pessoa vai precisar, né? Mas nesse meio tempo eu tive assessorada aí com as pessoas da empresa, né? Com a minha agente. Bom, você que está nos acompanhando desde o início, você que entrou neste momento, não saia da tela. Vamos continuar nos acompanhando, mas o Francisco Antônio, o Marcos Antônio também está nos acompanhando. E, por último, aí, já agradecendo todos que nos acompanharam e estão acompanhando nesse momento, entrou o Antônio Gregório, vereador lá da cidade de Vaze Alegre, no Ceará. Mas eu, até para quem está entrando nesse momento, nós estamos hoje concluindo a nossa entrevista com a Gabriele Costa do Nascimento, 24 anos de idade, natural de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, graduada em curso bacharelado em literatura, bailarina profissional, quem teve no início. Então, você que não acompanhou desde o início, é bom depois rever toda a live nossa. Tem formação em balé clássico, chegou na China em outubro de 2019, atualmente é professora de balé e professora de inglês. Então, nós estamos aqui com a Gabriele, mais uma vez agradecendo. Então, e dizer você que fica em casa, toma cuidado, como a própria Gabriele falou aqui para a gente hoje, você não fique na tela, ou melhor, você continue aí na tela. Nós vamos sempre terminar com um bom vídeo em todas as lives na quinta-feira. Eu agora, nesse momento, quero agradecer a todas e todos que participaram,
que interagiram com a gente sempre pede desculpa, não é uma melhor maneira, mas a gente sempre pede desculpa para aquele ou aquela que a gente acabou não falando, mas agradecer, a gente vai sempre fazendo todo o esforço que a gente possa dialogar com quem possa estar nos acompanhando. Mandar um grande abraço ao Abílio, eu não a conheço, não o conheço pessoalmente, mas mandar um abraço e dizer que estamos sempre à disposição, Mandato Democrático Popular, agradecer a Gabriele, e nesse momento, Gabriel, quero que você fique muito bem à vontade para fazer suas considerações finais, e tanto eu como você, a gente continua aqui na tela e espero que todos possam ir até o final. Nós estamos concluindo e você fique à vontade para fazer suas considerações, fique à vontade. Os minutos agora, não estou te perguntando nada, quero deixar você à vontade, se quiser, o recado que você quiser dar, fique à vontade. Certo, Alemão. Eu queria corrigir, né, só uma coisinha, que eu sou formada em bacharelado e licenciatura, não literatura, licenciatura em dança, e eu sou professora de balé, de inglês não. Não, Professora de balé. você dá aula de inglês? Essa é a minha pergunta. Não, eu dou aula em inglês. A língua inglesa é o que eu uso para me comunicar com as crianças, né? Eu falo Ok. com elas em inglês, mas Obrigado eu aí não sou pelo professora de esclarecimento. inglês. Mas obrigado aí pelo esclarecimento. Fique à vontade, viu? Isso. E eu queria agradecer também, né, todo esse papo aqui. Eu acho que tem sido bem esclarecedor e eu espero estar ajudando e conscientizando a população, né, porque eu torço muito para o nosso Brasil, eu sou brasileira mesmo e não nego as minhas raízes. Apesar dos pesares, eu gosto muito do Brasil e eu acredito que a gente vai conseguir passar por esse momento, e o que eu puder fazer, né, de longe para ajudar, para conscientizar, né, para dar força, eu vou estar fazendo, né, como eu já passei pela parte que vocês estão passando agora, né? Então, estou aí para conversar com quem quiser, e eu queria agradecer mesmo mais uma vez, né? E é isso. Não, eu que te agradeço, dizer que é muito triste você ter hoje um registro de mais de 19 mil mortes no Brasil. A gente manda o pesar, né, o abraço para todas essas famílias que perdeu seus entes queridos, o carinho, um amor aí do mandato, e ter todos os cuidados, como você mencionou. Então, neste momento, a gente vai assistir um vídeo que também tem muito a ver, você que está nos assistindo, não saia, tem muito a ver com esse bate-papo aqui, é de 1 hora. Agradecer muito, Gabriela, você, porque eu sei, aqui é dia 21, aí já é dia 22. Agradecer Sim. muito, você levantou antes das 4 da manhã, e aí daqui a pouco está amanhecendo o dia. Agradecer de coração, em nome, não do mandato do Alemão Duarte, mas em nome de todos os brasileiros e brasileiras. E você quiser um minuto fechar, porque aí eu não vou falar mais, e aí fico aqui junto com você para a gente assistir o vídeo. Certo. É isso, gente. Eu acho que agora mantenham-se em segurança, né? E cuidem um dos outros, né? Eu acho que é o tempo da gente se unir, porque é realmente uma dor muito grande, né? Ver esse número de mortos, até a gente que não foi afetado diretamente. Eu não tive nenhum parente, né? Que sofreu com isso, mas mesmo assim, só de olhar o número e ver o quanto tem gente morrendo, né? E não são só números, né? São pessoas, são seres humanos. Isso já me dói muito. Então, eu acho que agora é tempo da gente se unir e se manter seguros, né? Eu acho que é o meu maior conselho atualmente, né? E estou por aqui, se alguém quiser conversar também.
E é isso. Obrigada, Alemão. Acho que a gente fez um bom bate-papo, né, esclarecedor aí. E se alguém tiver mais alguma dúvida depois, é só entrar em contato. Ok. Os brasileiros e as brasileiras te mandam aí um grande abraço, viu? E agora vamos assistir o vídeo. Eu também. Foi necessário, infelizmente, foi necessário um vírus para desacelerar o planeta e nos levar a mergulhar no mais complexo de todos os planetas, a nossa mente, e nos encorajar a nos conhecer um pouco mais, incluindo nossos medos e nossa pequenez. Foi necessário um vírus para causar um terremoto em nosso orgulho e nos lembrar que a vida é um espetáculo único, irrepetível e imperdível. Foi necessário um vírus para percebermos a importância e fragilidade dos nossos idosos e enxergarmos que eles simplesmente nos deram a vida e são um tesouro inestimável da humanidade. Foi necessário um vírus para os pais acordarem, para não educar seus filhos a serem consumistas, para dar a eles aquilo que o dinheiro jamais pode comprar, sua história. Agora, eles têm a oportunidade de falar de suas lágrimas para as crianças e adolescentes, aprender a chorar as delas, de dialogar sobre as suas perdas e fracassos, para que eles entendam que não há céu sem tempestades e que jamais devem desistir da vida, mesmo que o mundo desabe sobre elas. Foi necessário um vírus para nos recordar da fascinante sabedoria do Mestre dos Mestres, que ao ser traído por Judas, o chamou de amigo, pois ele não tinha medo de ser traído, mas de perder um amigo. Para ele, os amigos eram caríssimos. E este pequeno e invisível vírus agora tem nos feito enviar mensagens aos nossos amigos que estavam no rodapé da nossa história. Por favor, se previna, se cuide. Foi necessário um vírus para entendermos que, independente da classe social, raça, religião e sexualidade, somos todos seres humanos, incríveis, e que deveríamos amar mais e julgar menos. Foi necessário um miserável vírus para nos mostrar que o culto à celebridade é uma estupidez intelectual, que não há nenhuma diferença entre um anônimo ou alguém que vive debaixo dos holofotes da mídia. Sim, foi necessário um vírus para nos mostrar que só é digno do poder quem é desprendido dele, quem o usa para servir a sociedade e não para que a sociedade o sirva. Foi necessário um vírus para termos muito mais cuidados com a higiene, para cozinharmos juntos em família alimentos mais saudáveis e comer menos fast food. O invisível vírus, portanto, nos dá a oportunidade para que apontemos menos as falhas e celebremos mais os acertos de quem amamos, pois quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e não com seres humanos. Foi necessário um vírus para nos levar a aprender que há um charme nos defeitos suportáveis dos outros, a ser mais leve, dar mais risadas das nossas tolices, chatices e manias nesta época de quarentena. Esse vírus é terrível, não deveria abater a humanidade, mas, já que temos sido abalados por ele, vamos mostrar para nós mesmos que sairemos muito melhores emocionalmente, mais sábios socialmente e mais poderosos intelectualmente. As lições foram dadas, agora só nos restam aprendê-las humildemente. Um beijo no coração de Augusto Cury.